Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer massa de porcelana fria com farinha de arroz. Essa receita foi criada por uma artesã espanhola chamada Iobanka e é uma massa muito fácil de fazer porque não precisa ir ao fogo nem ao micro-ondas, então é só misturar os ingredientes, esperar um tempinho para ela descansar e tá pronto. Então bora pro vídeo? Roda a vinheta. Para fazer então a receita da porcelana fria de farinha de arroz, nós vamos precisar da farinha de arroz, de uma cola extra, tá? Não pode ser cola escolar, tem que ser uma cola branca extra. Sabonete líquido, tá? Qualquer marca, e um creme hidratante para as mãos que nós vamos precisar depois para passar na mão para sovar a massa. Pra gente começar a misturar os ingredientes, eu peguei um saquinho, tá? Desses saquinhos que a gente usa para guardar alimentos na cozinha, e coloquei aqui nesse potinho pra ficar melhor para eu misturar os ingredientes aqui dentro, porque depois a gente vai misturar tudo dentro do próprio saquinho. Vou começar colocando a farinha de arroz, tá? A medida é sempre igual. Se eu usar 300 gramas, como eu vou usar agora, de farinha de arroz, eu tenho que usar 300 gramas de cola. Então, se vocês quiserem fazer menos quantidade, é só usar essa mesma proporção, de 1 para 1. Vamos lá. Aqui, ó, 300 de farinha. Trezentos de cola. E uma colher de sopa de sabonete líquido, tá? Se vocês forem fazer menos quantidade, coloca um pouquinho menos, tá? Isso não vai alterar a receita. Vou misturar um pouco aqui com a colher e aí depois eu vou misturar só no saquinho mesmo, só apertando o saquinho. Agora que eu já misturei um pouco a colher, eu vou tirar. E aí a gente vai misturar aqui mesmo. E dessa maneira a gente não suja a mão, porque enquanto ela não tá ainda bem homogênea, ela fica grudando muito na mão. Então, assim, depois que ela tiver já incorporado todos os ingredientes, aí a gente tira do saquinho e sova na mão. Quando ela estiver mais ou menos nesse ponto aqui, ó, já dá pra gente tirar pra começar a sovar com a mão. Aí eu vou usar o creme Nivea aqui. Esse creme até tá novinho aqui porque eu não tinha mais, acabei comprando. Esse creme, ele é bom, esse hidratante Nivea aqui, porque ele é bem concentrado, né? Então pra mim é o melhor, né? Segundo a própria Iobanka, né? Esse aqui é o melhor que tem pra gente untar as mãos para trabalhar com a porcelana fria. E eu concordo com ela, realmente a massa fica muito boa com esse hidratante. Mas, né, vocês testam aí, de repente com outro hidratante também que seja bom, assim, que seja bem concentrado, dê certo também.
Mas isso é bem fácil de encontrar, né? Qualquer farmácia tem creme nível. Eu vou tirar tudo aqui do saquinho para começar a sovar. Ó, ela fica meio farinhenta ainda, né? Porque a gente não sovou. Agora com o calor da mão ela vai incorporando melhor. E aí é só ir sovando que ela vai começando a ficar mais lisa, uma massa lisa, e aí automaticamente ela começa a descolar da mão. Mais um pouquinho de hidratante. Olha, ela já começou a ficar um ponto ótimo, assim, uma massa bem elástica, muito fácil de modelar. Ó, e já começa a descolar das mãos. Vou pegar esses restinhos aqui também, pra gente não desperdiçar nada. E fica com um cheirinho delicioso, né, do hidratante. Agora eu vou pegar outro saquinho e vou guardar essa massa. Vou deixar ela descansar por meia horinha antes de usar. Tirar bem o ar aqui de dentro do saquinho. Pode ser aqueles plástico filme também. E sempre, mesmo quando a gente estiver trabalhando, sempre pegar pouca quantidade para não deixar exposto ao ar livre, porque ela endurece muito rápido e fica muito dura essa massa, ela é muito resistente. Então vou deixar descansar agora por 30 minutos. Depois de meia hora descansando, ela já tá pronta para o uso ou para tingir, tá? Eu vou tingir então ela antes de usar. Tirar ela do saquinho. A minha até ficou mais tempo aqui descansando que meia hora, tá? Mas deixando meia horinha já tá bom. Eu vou tingir toda a massa porque eu vou usar toda, tá? Mas se vocês não forem usar toda, vocês podem tingir só uma parte. E sempre deixando ela bem embaladinha dentro do saquinho plástico para ela não ressecar. Eu vou usar para tingir então tinta acrílica, tá? Eu tenho essas aqui que são para tela, essa aqui para tela também, artesanato, mas pode ser qualquer tinta, tá? Tinta óleo para tela, pode ser tinta para artesanato, tinta de tecido, qualquer tinta serve, tá? Lembrando sempre que tinge e já coloca no saquinho plástico para não ressecar a massa. Então eu vou colocar primeiro essa aqui, um pouquinho dessa aqui. Vou untar minha mão antes de colocar a mão na massa ali com a tinta. Já coloquei um pouquinho dessa cor aqui, que é amarelo de Nápoles, um amarelo bem clarinho. É sempre bom untar a mão com o hidratante antes de começar a tingir, porque aí evita de deixar a mão com a cor da tinta, né? Depois fica mais fácil de sair. Mais um pouquinho. Olha como é que tá ficando.
Eu não vou misturar muito, porque eu não quero que ela fique toda com a cor uniforme, porque eu quero fazer uma cor como se fosse aquelas contas de madeira, sabe, de fazer bijuteria, só que eu quero fazer umas contas grandes, então eu quero que ela fique com uma aparência de uma madeira clara, assim, uma madeira com aspecto, com visual clarinho, tá? Então eu não vou deixar ela toda uniforme, pode ver que ela ficou com uns rajados assim amarelo. E agora eu vou misturar as outras cores pra dar esse efeito de madeira. Aí aqui tem um cobre e esse aqui é o marrom. Primeiro eu vou botar esse cobre aqui. E aí a mesma coisa, eu vou misturar, mas eu não vou misturar toda. Vou deixar esses veiozinhos assim aparecendo como se fosse a madeira. Ó como é que tá ficando a cor. E vou colocar agora um pouquinho de marrom. Esse aqui é uma cor sépia. E ficou assim então a nossa massa, ó. Tá? Ela ficou com uma textura super boa, uma massa super maleável, super fácil de modelar. Então agora o próximo vídeo vocês vão ver o que eu vou fazer com essa massinha, né? E por que eu fiz essa cor parecendo madeira. Esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo projeto.